Vocês não têm ideia de como eu escuto isso. Ah, eu era médium, mas eu parei. Nossa, eu trabalhei como médium por 10 anos, mas agora desisti. Você já conhece a loja virtual Umbanda Boa? Venha e faça-nos uma visita. umbandiboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbanda Boa. Que alegria! Mais um sábado, mais um momento onde a gente se abraça virtualmente, onde a gente pode trocar aquela ideia, onde eu venho aqui fazer o vídeo que eu mais gosto de fazer no Umbanda Boa, né? Esses vídeos de sábado que pra mim são muito importantes, né? E para você que é da família, aquela força pra nós, gente. Deixa o like agora, porque no final você esquece. O telefone toca, você tem que sair, você esquece de dar o like. Dá o like agora, ajuda a gente. E não esqueça também de deixar seu comentário e compartilhar se você chegou agora. Clica no botão inscrever-se, faça parte da família Umbanda Boa. E para todo mundo, eu tenho certeza que tem muita gente que esqueceu de clicar no sininho. Clica no sininho, porque você está perdendo cada vídeo. A gente tem se esmerado tanto em fazer vídeos de qualidade, com conteúdo maravilhoso para você. Se você não clica no sininho, você não recebe a notificação que o vídeo foi pro ar, ok? Conto com todos vocês. O vídeo de hoje é: eu era médium, mas desisti. Se vocês tivessem ideia da quantidade de casos de pessoas que nos relatam esse tipo de situação, e vou dizer para vocês que nós sabemos que são muitos, mas nós não sabemos nem quanto de tantos que são. Pessoas que, por N motivos, desistiram da vida mediúnica, desistiram da Umbanda. E esse vídeo de hoje eu quero conversar por que essas coisas acontecem, quais são os riscos que essas pessoas correm e o que nós podemos fazer para tentar encontrar um equilíbrio, até que você retorne à vida mediúnica ou de uma forma que você possa encontrar o equilíbrio mesmo sem retomar esta vida mediúnica. Vamos lá? Bom, primeiramente, por que as pessoas desistem de carreiras mediúnicas? E tem gente que desiste no desenvolvimento, tem gente que desiste com 2 anos de terreiro, tem gente que desiste com 10, eu conheço gente que desistiu com 20, e já tive até a tristeza de saber, de conhecer uma pessoa que com 52 anos desistiu da Umbanda. E sempre me interessou entender o porquê, quais eram os detalhes que levaram essas pessoas a desistir de uma carreira tão bonita. Pelo menos eu não consigo me enxergar hoje sem ser médium, sem ser um médium ativo. E o que levou essas pessoas a essa decisão? Bom, eu acho que o que dispara na frente é realmente a decepção com terreiros. Esse eu acho que é o primeiro motivo mais evidente de que as pessoas desistem da Umbanda, da carreira mediúnica. Às vezes passa num terreiro e não se ajusta, passa num segundo, se decepciona, passa num terceiro, não consegue concordar com o que vê dentro do terreiro e uma hora ela cansa, fala: para mim chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar raiva, não quero passar mais nervoso. E olha, eu não sou hipócrita, e eu admito, existem sim muitos terreiros de Umbanda ruins, são mal geridos, mal administrados, ou não trabalham voltados para a caridade, ou não tem comando do dirigente, N motivos, tá, gente? Ou tudo é dinheiro, o dirigente tudo cobra, inventa uma cobrança para os filhos da casa, desde a mensalidade que aumenta até um banho que ele inventou para todo mundo tomar e todo mundo vai ter que pagar. Isso realmente vai desgastando as pessoas. A questão é, basicamente, trabalhar mediunicamente você precisa de um terreiro. E não é porque eu estou admitindo que existem sim terreiros ruins, é que não existam terreiros bons. Eu acho que é este o primeiro detalhe. E aí eu quero fazer uma crítica, porque eu acho que tem terreiro ruim, mas eu acho que tem filho de fé ruim também. Eu mesmo tenho situações de filhos da casa que querem me criticar em tudo. A gente faz tudo perfeito, ele pega aquele detalhezinho que não ficou tão bom. E tem que lembrar que no terreiro, mesmo eu que sou dirigente, eu sou humano. E por mais que a gente faz tudo sempre dando o nosso melhor, nem sempre tudo fica do jeito que a gente gostaria. Às vezes por uma questão de faltou recurso financeiro, ou não faltou pessoal, ou uma série de coisas. Mas assim, aquela pessoa que você faz tudo do melhor, aquele que vai ficar 100%, ficou 80%, ele, esse aqui não ficou tão bom. Então existem as duas coisas. Terreiro, vamos começar pela parte do terreiro.
Pessoal, não desistam de terreiros de Umbanda. Existem sim terreiros bons, existem boas pessoas, existem pessoas caridosas, existem pessoas, dirigentes tocados pela espiritualidade, que estão ali para ajudar quem precisa. Que eu acho que é isso que todo mundo busca dentro de um terreiro de Umbanda. Essa coisa do amor, da caridade e dessa coisa de se entregar para ajudar quem precisa. Existe. Agora, qual que é o problema das pessoas? Elas não têm paciência. Todo mundo quer entrar no terreiro de Umbanda, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria quer entrar no terreiro de Umbanda hoje e mês que vem já quer estar trabalhando de cambone, já quer estar no desenvolvimento, já quer estar na corrente principal. E não é assim que as coisas acontecem. E por que não é assim? Porque como é que você vai entrar num terreiro que você não conhece? Você não sabe a idoneidade do dirigente, você não sabe as práticas que existem dentro daquele terreiro, se você concorda com tudo ou não. E aí a pessoa entra, passa 3 meses e fala, mas não era nada do que eu imaginava. Então por que você entrou? Por que você não continuou na assistência? Vai com o tempo conversando com as pessoas da assistência, conhece às vezes um médium, um filho da casa, conversa, troca ideia, conviva, viva e conviva dentro do terreiro. Eu sempre falo que esse processo demora de 3 a 6 meses para você conhecer a casa que você frequenta. E não é à toa que eu tenho colegas sacerdotes e sacerdotisas que determinam que a pessoa tem que ficar 6 meses na assistência antes de ser integrado como filho de fé. Eu não estou falando como cambone, como médium em desenvolvimento, como nada disso. Eu conheço terreiros que você, depois de 6 meses, você é aceito como filho de fé para trabalhar na cantina, para limpar banheiro, para cuidar da assistência lá fora, para uma série de coisas. E com o tempo você vai galgando postos. Eu não tenho esta regra dentro do Tufra, mas eu acho que é importante, porque tem muita gente que é muito acelerada. Eu tenho muitos casos no Tufra de pessoas que foram em um trabalho apenas e buscam o pessoal da casa. Ai, como é que eu faço para fazer parte da casa? Meu amigo, você só foi num trabalho do Tufra. Fique mais um tempo. Conheça as linhas de trabalho, os trabalhos da casa, venha no trabalho de cura, venha conhecer o desenvolvimento, venha no sábado nos trabalhos, em vários trabalhos diferentes. Conheça, entenda a casa, como ela funciona. Ah, mas pai Márcio, é o Tufra, não importa, não é porque é o Tufra e porque é o Márcio, você precisa me conhecer. Não é porque eu estou aqui no YouTube que eu sou a prova de bala. De repente tem alguma coisa que eu faço que você não gosta. É claro, eu procuro fazer o meu melhor, não tenha dúvida disso, mas pode ser que o santo também não bata. Então, fica essa crítica. O problema é o terreiro? Procure o terreiro. Procure, tem terreiro bom, tem muito lugar, tem muita coisa ruim? Tem. Mas não adianta você querer encontrar o terreiro perfeito, que o terreiro perfeito não existe. Como o médium perfeito não existe, perfeito é só a espiritualidade superior, os orixás e Deus. Esses são perfeitos. Nós não. E mesmo os nossos guias, por mais elevados que sejam, se conseguem incorporar no corpo físico, também ainda são fadados ao erro, claro que de uma forma infinitamente menor do que nós encarnados, porque eles têm uma elevação maior que nós. Mas não estão. Se eles não estão blindados contra o erro, quem dirá nós, os nossos seres de carne, os dirigentes e tantas coisas que tem tantos terreiros. Então procure o terreiro certo e vai devagar, se adapta. Se o terreiro é correto, se as pessoas praticam o bem, fazem a caridade, estão preocupadas em ajudar o próximo, tente se ajustar. Não existe o terreiro que vai ser exatamente do jeito que você quer. E isso vale também para filhos que trabalham às vezes 15, 20 anos numa casa, de repente o dirigente falece, ou por algum motivo, por problemas de saúde, ele tem que se afastar, ele passa a não concordar mais com o novo dirigente, ele sai da casa, ele quer achar um terreiro exatamente como era no tempo do dirigente dele. Isso não vai acontecer. Se você está procurando isso, você não vai achar. Eu sou filho do pai Osmildo, 15, 16 anos eu trabalhei com o seu Osmildo. O que acontece? Seria o absurdo eu querer sair do Bom Pastor na época e querer procurar um terreiro igualzinho ao do pai Osmildo. Isso não existe. Eu não ia achar em lugar nenhum no mundo. Então, lembre-se que existem terreiros bons e ruins, mas você tem que fazer a sua parte em compreender e ter a humildade de se ajustar. A segunda situação que faz com que as pessoas deixem a mediunidade, deixem a missão, o caminho da mediunidade, são os inúmeros choques que a pessoa recebe durante a vida encarnada. Muitas vezes a pessoa tem uma empresa, essa empresa quebra, vai à falência, a pessoa fica sem nada. A pessoa fica desempregada por 5 anos e fala, a espiritualidade ajuda todo mundo, só não me ajuda. Coisas desse tipo, são impactos. A pessoa às vezes perde um ente querido
e fica se martirizando. Por que a espiritualidade não me informou? Por que eu não fui avisado? Por que eles permitiram que isso acontecesse? Tem as duas coisas. A pessoa quer ser avisada e eles querem que os espíritos, que os nossos guias impeçam que a passagem da pessoa aconteça. São duas coisas que realmente a gente entende a dor e o sofrimento de uma pessoa, mas a gente vê que a pessoa se perde no sofrimento. Nesse sofrimento, a pessoa se fecha para os guias e começa a se comunicar com Quiumba. Quiumbada começa a fazer festa na cabeça dela, porque ela está com tanta dor, está sofrendo tanto, que está difícil fazer uma conexão boa e positiva. A pessoa começa a ter conexões negativas com espíritos de baixo nível vibratório, espíritos obsessores, os quiumbas. E aí o que acontece? Ela vai perdendo o gosto pelo trabalho mediúnico. Parece que cada vez que ela vai lá, ela sai pior, ou ela sai desgostosa, mas não é porque a religião é ruim, não é porque a mediunidade é ruim, mas porque a pessoa está em desequilíbrio. A gente percebe o sofrimento desses médiums, entendeu? O problema é que você chega para esse médium e fala assim: meu filho, minha filha, você tem que se tratar, deixe a casa cuidar de você. Ele fica revoltado. Você está falando para não trabalhar mais? Não, eu estou falando para você não trabalhar por um tempo, até que você consiga se cuidar, até que você recobre a plena consciência, até que você volte a estar plenamente equilibrado, porque para você ser um médium ativo, tudo isso tem que acontecer. Você tem que estar emocionalmente bem equilibrado. Se você não está bem, eu recomendo que você não trabalhe. Vai afetar a manifestação da entidade. Tenha certeza disso. Então, às vezes, quando o médium, ou ele perde o gosto, ou o pai de santo, a diretoria da casa, começa a cobrar muito ele, o que ele faz? Ele começa a se afastar, se afastar, se afastar, e ele abandona. Então, é uma outra situação onde as pessoas param com suas missões mediúnicas e não se dão conta que quanto mais longe do sagrado eles estão, pode ter certeza, isso para mim é quase que uma regra. Claro que toda regra tem uma exceção. A pessoa ela está, quanto mais distante da espiritualidade, da atividade mediúnica ela está, parece que mais perdida ela fica, mais dedicada a coisas profanas ela fica. A pessoa fica longe da espiritualidade, ela começa a beber em excesso, ela começa a ter ideia de toda vez tem que estar na balada, tem que fazer festa todo dia, ou a pessoa entra em depressão e se fecha e se trava. Por quê? Porque ela parou de receber aquela força que ela ia achar que ela recebia no terreiro. Então eu falo para vocês, é muito complicado tudo isso. E em terceiro lugar, mas eu acho que também não menos importante, é o caso de pessoas que têm medo ou insegurança com relação não à sua mediunidade, mas com relação a elas próprias. Por exemplo, eu sou médium, nossa, eu amo meu guia, eu adoro ir para o terreiro trabalhar, mas quando tem que consultar e o caboclo, o preto velho, o Exu tem que falar alguma coisa mais importante, eu fico com medo. E se a entidade errar? E se eu impedir que a entidade fale a palavra certa para aquela pessoa? Esse medo vai abrindo porta também para a espiritualidade inferior e isso atrapalha muito. Até uma hora que a pessoa cansa. Toda vez que ela pensa que tem trabalho, que ela vai para o terreiro, para ela é um sacrifício, porque ela vai falar assim, nossa, vai começar tudo de novo, e o guia vai incorporar, e vai chegar uma pessoa com um problema muito grave, e o guia vai querer falar, e se eu interferir, e se o guia não conseguir falar o que precisa, e se essa pessoa ficar ruim, e se essa pessoa tiver um problema muito grave, e se eu amarrar karma com essa pessoa? Entenda, gente, esses problemas, eles acontecem, e claro que você tem que ter esta preocupação, mas não essa preocupação excessiva. Isso já passa a ser o quê? Preocupação. Está se ocupando antes do problema acontecer. É por isso que na Umbanda a gente se prepara. É por isso que a gente faz preceito, por isso que a gente toma banho de ervas, por isso que a gente firma a vela, por isso que a gente reza, por isso que a gente cuida das coisas dos nossos guias, põe o nosso branco, põe guia no pescoço, entendeu? Tem toda uma série de preparação para que o trabalho espiritual possa acontecer, para você exercer a sua atividade mediúnica. Se você faz tudo certinho, a chance de dar errado é cada vez menor. E quando for por uma coisinha ou outra, tenha certeza que a espiritualidade superior vai saber corrigir, mesmo antes da pessoa sair do terreiro, para que não aconteça nenhum problema, mas você tem que se soltar. Isso impede todo esse medo, toda essa angústia, todo esse sofrimento, impede, aí sim, isso está travando a manifestação da entidade. Você não deixa, está tudo travado aqui. Se entrega.
Eu entrego meu corpo, meu espírito, minha mente, meu coração aos meus guias para que vocês possam atuar em plena força no trabalho de hoje. Eu acho que é uma oração mínima que todo médium deve fazer antes de iniciar uma sessão, uma gira de umbanda. Então o medo, eu não conheço nenhum benefício que o medo traga. Claro que o medo em pequenas doses, é que nem eu falo, o que muda a diferença se uma coisa é remédio ou se é veneno, é a dose. Em pequenas quantidades, uma substância pode ser um remédio. Em grandes quantidades pode ser um veneno que mata a pessoa. O medo deve existir em pequenas condições como o sal. Você usa em quantidades ideais para que a comida fique saborosa. O medo deve existir em condições ideais para que você realmente se preocupe em fazer o seu melhor, mas não que te impeça. E às vezes essa coisa de constantemente vai para o terreiro é um sacrifício, vai para o terreiro o medo aumenta, sai do terreiro fica angustiado para saber se a pessoa foi bem atendida ou não. Isso faz com que a pessoa uma hora ela desista, ela fala, chega, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por isso. E o problema não está na Umbanda, o problema não está no terreiro, o problema não está no dirigente, o problema não está nos guias, o problema está em quem? No médium. Mas você tem que externar. Se você passa por esse problema, meu filho, você tem que comunicar isso ao seu dirigente. Você tem que pedir ajuda. Eu preciso melhorar, eu preciso superar esse medo. E como é que você supera essa situação, essa aqui do medo, que agora a gente vai começar a contar a solução das coisas do fim para o começo. Nós falamos agora do medo. Como é que você faz para resolver essa situação do medo? Olha, gente, por experiência própria, você resolve grande parte do problema do medo conversando com outros médiuns, perguntando a eles pelo que eles passaram, perguntando principalmente aos médiuns que você mais admira, como eles se tornaram os médiuns que são hoje. E você vai ficar surpreso com as respostas que você vai receber. Às vezes tem aquele médium que está lá trabalhando há 30 anos, já está com a cabeça branca, e você fala, mas como é que o senhor conseguiu todo esse tempo trabalhando, chegou nesse nível de mediunidade? Daí você escuta coisas do tipo, mas eu ainda tenho medo até hoje. São coisas engraçadas que eu já escutei isso. Eu falo, não, ainda me preocupo muito, ainda tenho medo de alguma coisa acontecer até hoje. Mas quanto mais eu me entrego, parece que mais os guias conseguem atender as pessoas, ajudar as pessoas da forma que elas realmente necessitam, da forma que elas realmente precisam. Então você vê, né? Você vai começando a conversar com as pessoas, você vai ver que não é que as pessoas pararam de ter medo, elas aprenderam a conviver e a manter o medo em doses ideais. Que não é feio você ter medo, que todo mundo passa por essa situação. Aí quando você conversa com 1, 2, 3, 4, 5 médicos, tem aqueles que serão sinceros, que a maioria vai ser sincero, e tem aqueles que vão falar, eu nunca passei por isso, eu sempre tive muita confiança, que é mentira, tá? Todo médium passa pela essa passagem do medo, da preocupação, isso se forem pessoas de bom coração. Só não tem medo e preocupação de saber se a pessoa está sendo bem atendida ou não, quem não tem coração e quem não tem a vontade de ajudar, só tem vontade de se mostrar. Então assim, se contou uma história desse tipo para você, fuja. Mas a maioria dos médiuns tenho certeza que vão contar histórias que vão te inspirar e vão te ajudar a superar todo esse medo. A situação segunda que nós falamos sobre os grandes impactos emocionais, essa acho que de todas a situação mais difícil de ser resolvida. Por quê? Porque grandes choques emocionais tendem a mudar a forma da pessoa de ver a vida, de pensar a vida. E isso afeta não só a atividade mediúnica, mas afeta uma série de situações na vida da pessoa. A atividade mediúnica é apenas uma das coisas que são afetadas pelos choques emocionais que nós recebemos durante a nossa caminhada terrena. Então, como é que você resolve isso? Primeiro, se você é médium, nós estamos falando do caso aqui de pessoas que são médiums e pararam de ser, deixaram uma atividade mediúnica. Tenha humildade de chegar ao seu dirigente e falar, olha, eu não estou bem, eu não estou com a cabeça legal, eu estou com o meu coração cheio de sofrimento, mas eu gostaria de interromper o meu trabalho, mas gostaria de continuar frequentando a casa para me cuidar. Eu gostaria de pedir ao senhor, ao dirigente, ou à senhora, o pai e a mãe de santos, que as entidades do senhor e da senhora pudessem cuidar de mim, nesse momento que eu passo tanta dificuldade. E assim, você vai encontrar consolo e alívio na espiritualidade, não mais como médium. Por um tempo não será como médium, mas será voltando a ser assistência, voltando a se consultar, voltando a ouvir
que muitas pessoas dentro da Umbanda começaram perdidas quando se iniciam como assistência, como consulência, e com o tempo as entidades vão dando orientações, vão dando conselhos que mudam a nossa forma de pensar. E é isso que a gente precisa. Para quem está em sofrimento, um bom passe energético ajuda, e o conselho da sabedoria espiritual dos nossos guias de Umbanda fazem toda a diferença. Agora, o que eu não consigo entender, falo isso agora como um sacerdote de Umbanda, é você passar por um problema desse tipo e você se afastar. Isso não tem sentido. Por quê? Por que existe um terreiro de Umbanda? Não é para ajudar as pessoas que passam necessidade, não é para ajudar as pessoas que sofrem. E você, como médium e filho, membro daquele terreiro de Umbanda, se você passa por uma situação onde você está sofrendo, por que você não pode ser atendido e acolhido, cuidado e tratado naquele mesmo terreiro? O que pode acontecer, a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou médium há 10, 8 anos, e agora as pessoas vão ver eu passando como assistência, que coisa ridícula. Então é o seguinte, se você não quer ter humildade suficiente para conquistar uma melhora na sua condição de vida, na sua mente, no seu coração, quem sabe você mereça sofrer. Não tem outra coisa que eu possa falar para você, meu filho. Porque a casa existe para ajudar os filhos de Umbanda em primeiro lugar. O Tufra, eu bato muito nessa tecla. Eu falo para os meus filhos, o Tufra existe em primeiro lugar para que vocês estejam bem. Depois, quando todos nós estivermos bem juntos, ajudaremos as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que é o mínimo que a gente espera de um terreiro. Eu sei que tem terreiro que não é assim, mas também existem muitos terreiros que se preocupam, que o pai de santo, a mãe de santo se preocupa muito com o filho de fé. Mas se o problema não é o terreiro, não é o dirigente, o problema está em você. E daí a pessoa sabe que ela se afasta, ela entra em depressão, ela começa a desenvolver problemas de saúde. Por quê? Olha aí, gente, que é uma coisa muito séria, que já vai chegar lá no nosso primeiro caso. O que acontece com o médium que não trabalha? O médium paralisa a atividade mediúnica. E o que acontece? Primeiro, todo médium tem uma grande quantidade de energia. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo Ectoplasma. O vídeo Ectoplasma vai te explicar o que é que eu estou falando. E a energia, como qualquer coisa, se ela ficar parada, se ela não circular, ela vai se deteriorar. Vamos falar de uma forma genérica, a energia apodrece. E aquela energia que era boa, que as entidades utilizavam quando incorporadas em você para ajudar as pessoas, ela começa a fazer mal para você. Ela começa a ficar represada e aí ela vai se adensar, principalmente em algum problema no corpo que você tenha já uma tendência a ter doença. Por exemplo, eu sou de uma família de diabéticos. Se eu parasse de trabalhar, pode ser que eu tivesse uma diabetes totalmente descontrolada. Um exemplo para você, se você tem uma família que já tem um histórico de AVC, o famoso derrame, ou de ataque cardíaco, pode ser que você passe por esse problema, porque essa energia represada, ela vai te induzir a problemas de saúde. E claro que o problema de saúde física vem com problemas de saúde emocional. Eu não falo mental, porque você não vai ficar louco, você não vai ficar esclerosado, você não vai ficar nada disso. Você não vai ficar com problemas fisiológicos da mente. Mas são problemas emocionais que afetam o coração e afetam a mente. E isso só vai piorando. O mundo cada vez ficando mais sem cor, a alegria desaparecendo da sua vida, você perdendo a disposição para fazer as coisas básicas, como trabalhar ou até mesmo tomar banho ou levantar da cama. E a pessoa vai entrando numa espiral de problemas e é impressionante como eu não entendo, a pessoa não consegue ver. E eu percebo que essas pessoas, quando chegam até mim, ai, pai Márcio, faz 4 anos que eu parei, o meu terreiro fechou, eu saí do terreiro, ai, tá dando um monte de problema de saúde, eu não sei o que fazer. Eu falo assim, em momento nenhum você associou que parar a atividade mediúnica poderia ter te trazido esses problemas? Quem é médium, quem tem missão na mediunidade, não vou falar que você não tem escolha, porque isso é mentira. Você sempre tem escolha. Sempre tem escolha, você sempre vai poder escolher. Mas é claro que você vai receber conforme as suas escolhas. Ah, Márcio, quer dizer então que eu não posso sair da Umbanda? Pode, meu filho, mas é isso que eu quero para encerrar o nosso vídeo. Se você tem problema com terreiro, precisa descobrir se é só o terreiro. Se é só o terreiro, procura um terreiro até encontrar um bom. Ou se o problema está em você. Se você passou por grandes problemas emocionais, pare com a atividade mediúnica e passe a se consultar e se cuidar no terreiro.
E se você tem medo, converse com médiuns que você confia, que você admira, 4, 5, 6 pessoas diferentes para você ouvir as histórias dele e você vai ver que seu medo é natural e que a única coisa que você tem que temer é o seu próprio medo. Mas se você está parado e não encontrou um terreiro para ter a sua atividade ideal ou para que você possa se cuidar ou para fazer a sua atividade mediúnica por qualquer que seja o motivo, é importante você se cuidar. E a cuidado do umbandista, a gente sabe que é o mínimo uma vela de anjo de guarda 7 dias branca por semana, firmeza para Exu e Pombagira e para os guias que você tem mais conexão, e banhos de ervas. Olha, no mínimo um banho de erva a cada 15 dias. Se você conhece os orixás de coroa, procura tomar o banho do seu orixá de frente. Que nem eu sou filho de Xangô, com Iemanjá. Xangô está à minha frente. Então, para mim seriam banhos de Xangô. Ah, Márcio, mas eu não sei quem são os orixás da minha coroa. Toma banho com folhas de Oxalá. O banho de ervas faz uma diferença gigantesca na sua vida. Também vá aos domínios naturais, praia, cachoeira, rio, mata, pedreira. Vá nos ambientes naturais, faça preceito bonitinho, vá com uma roupa clara, sente num lugar tranquilo e peça para toda a espiritualidade presente naquele local, junto com seus guias, te purificar, te limpar, te equilibrar. Tudo isso ajuda. Sabe o que não ajuda? Você ir para a festa todo final de semana. Sabe o que não ajuda? Você só ficar pensando bobagem e deixar que Umbanda fazer ninho na sua cabeça. Quando você para com a atividade mediúnica, a atividade sagrada da sua vida não deve parar. Porque essa atividade sagrada você pode fazer na sua casa. Você pode firmar sua vela, você pode tomar o seu banho, você pode, sabe? Se você sentir muita necessidade, um dia dá passagem para o seu preto velho, está muito carregado, está sentindo que está pesado, dá passagem para o Exu na sua casa. Eu estou falando de médiuns que já eram médiuns de trabalho e que estão paralisados, estão parados. Esses já conhecem o caminho. Pede para uma pessoa ficar ali para te ajudar, para apoiar, para cambonar. Dá uma passagem rápida, deixar uma mensagem, limpar, descarregar e ir embora. Preferencialmente em lugares onde o chão seja terra. Tudo isso ajuda a andar na terra descalço para você descarregar a energia desnecessária e excessiva que está com você. Então existe o que fazer. Uma coisa eu falo, o que eu não consigo entender é hoje as pessoas se voltando cada vez mais para uma umbanda fora do terreiro. E não vou falar que estão vazios, que os terreiros estão cheios, mas assim, por quê? Você acha que sozinho você vai conseguir? Ou você acha que juntos a gente consegue uma coisa mais ideal, mais equilibrada, mais abençoada para todas as pessoas? Por fim, uma vez eu vi um padre da Igreja Católica falar, eu perguntei para ele assim, é uma coisa que eu levo comigo até hoje, e até falo isso às vezes para muitos umbandistas. Eu falei assim, por que eu tenho que vir na igreja todo domingo? Foi a minha pergunta, né? Por que essa coisa é uma loucura, eu falo da minha cabeça. Por que eu tenho que vir todo domingo na igreja? Ele falou, meu filho, você acredita em Deus? Eu falei, claro que eu acredito em Deus. Imagina que você gosta tanto de uma pessoa, e você não é nem capaz de ir na casa dela para dar um olá. Eu não vou falar que a casa de Deus não pode ser na sua casa, mas eu acho que quando pessoas se reúnem com o mesmo objetivo de prestar caridade, de exercer a atividade mediúnica com uma direção e um comando bom de um pai e uma mãe de santo bacana, faz toda a diferença na sua vida. Dá para fazer umbanda em casa? Dá. É complicado, principalmente se você não tem muita experiência, mas eu sempre recomendo a atividade dentro do terreiro. Antes de fechar, de encerrar totalmente o vídeo, eu quero lembrar que, de repente, o seu caminho seja sacerdotal. Você que já teve experiência em muitos terreiros, é um médium experiente, pode ser que você sim tenha o caminho de ser sacerdote, de começar no fundo da sua casa, na garagem da sua casa, na sala da tua casa, para essa semente um dia se tornar um terreiro. E quantos terreiros existem hoje que começaram dessa forma? De alguma forma, meu filho, peça esclarecimento aos seus guias e protetores, uma vez que você já é um médium formado, peça esclarecimento aos seus guias e protetores, que caminho seguir, e permitam que eles te peguem pela mão e te orientem, te encaminhem pelo caminho certo, e eu tenho certeza que você vai experimentar uma coisa
que você ainda não conhece e que vai fazer toda a diferença, não somente na sua vida, mas de todas as pessoas que confiam em você e na sua mediunidade. E esse foi o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Galera, mais de 220 mil inscritos, mais de 20 milhões de visualização. O Bandiboa é o canal que não para de crescer. Graças a vocês, família. Agora conta pra mim, você já passou por algum problema desse tipo? Você já teve medo? Você passou por um problema emocional que te afastou da Umbanda e da mediunidade? Você já teve problema em terreiro? Conta aqui nos comentários pra gente. Seu comentário faz toda a diferença pra nós também. Não deixe de curtir e compartilhar, caso ainda não tenha feito. Chegou agora, estava em dúvida se o canal é bom? Então agora você se inscreve e clica no sininho. Só gratidão. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve, meu Pai Oxalá. A vós, meu Pai, eu peço que derrame sua luz, sua axé, e principalmente que ilumine os caminhos de todos os umbandistas do nosso mundo, meu Pai. Que possa encaminhá-los a todos para terreiros idôneos, terreiros onde o amor, a fé e a caridade sejam fundamentos básicos para o trabalho espiritual. Pai, por aqueles que passaram por problemas graves em suas vidas e que passaram por um abalo de sua fé, peço que fortaleça a fé através de seu axé nesse momento de todas essas pessoas e que elas possam compreender que a verdadeira vida sendo espiritual é trabalhando e lapidando o espírito e apoiando o trabalho da espiritualidade superior é que garantiremos um momento melhor no nosso pós-vida. Pai, por último, para aqueles que têm medo, e esse medo fez com que eles se distanciassem da Umbanda, traz esclarecimento, traz consciência, traz coragem e traz a necessidade que essas pessoas sintam em seus corações a necessidade de retomar os terreiros de suas vidas mediúnicas e que seus guias possam ter a fortaleza para orientar e conduzi-los nesse caminho que todos, sem exceção, possam encontrar a saúde, a proteção, a paz, a luz e a prosperidade, o equilíbrio e a felicidade. Eu nunca passei por um momento de me distanciar da mediunidade, mas eu tenho certeza que para mim não seria bom, não. Volta para a Umbanda. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima. Bom, galera, o vídeo de hoje é: eu fui médium, mas desisti. Se vocês tivessem alguma ideia que nem eu mesmo tenho... Voltou. Não é possível. Vai começar, né? Já cedo. Está no canal certo? Vê lá se está ok. Ele fica... Se eu pôr aqui no bolso, ele fica... Ainda mais essa calça que é bolso sofá, que ela fica aberta, menos ainda que era para ter problema. Que, inclusive, quando eu comprei a calça, eu pensei nisso, sabia? Acho que é o Jack, né? Alô, alô, alô. Vamos mexer aqui um pouquinho. Alô, 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 alô. Alô, alô. É o Jack mesmo. Dá uma apertadinha. E se vocês soubessem... Bom, o vídeo de hoje é... Eu era médium. Eu sou filho do pai Osmildo. Trabalhei com ele de quanto? De 16 anos. Não, mais um pouquinho. Não, 16 anos, acho. 15, 16 anos eu trabalhei com o seu Osmildo. De se ajustar. Só para mim entender quantos minutos? 10? Tá com 12. Mas a gente perdeu uns 2. Ah, perdemos acho que 2 minutos mais ou menos. Ah, por causa do rádio. 11 então, é. Ah, então 10. Eu falei, então não errei. 10 minutos mesmo. Também param muito com suas mediunidades por grandes choques Não emocionais. ficou legal no plural, mediunidades. É que as pessoas, né? Um outro grande motivo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma empresa, a pessoa vai à falência. De repente, muitas vezes a pessoa tem uma empresa, essa empresa quebra, vai à falência. Essa história de perder pessoas, passar por momentos de grande choque, sabe? Pessoas que passaram, por exemplo... Não, esquece isso aqui que eu ia falar. Eram dois, tinha mais uma coisa que eu queria. São os choques, a decepção. Aqui. Toda vez que vai para o terreiro, para ela é como é que fala? Uma coisa ruim, é uma coisa muito ruim. É um sacrifício. Obrigado. Toda vez que a pessoa não consegue ver, às vezes
Muitas vezes eu falei, precisava mudar um pouco. Em você e na sua mediunidade. Puxar, chave de ouro, legal. E esse foi o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão.